Bom dia, pessoal! Tudo bem? Bom, estamos finalizando a nossa primeira semana de retorno, né? E hoje, na nossa aula de português, nós faremos a correção da tarefa anterior, faremos as páginas 174, 177, 178 e 179. E a tarefa de casa vai ser a página 176. Abram o livro de vocês na página 171. Bom, essa página não temos como fazer a correção coletiva, porque é uma resposta pessoal, então cada um tem um gosto diferente, então não tem como a gente fazer a correção coletiva, né? Porque cada um tem uma opinião em relação a essa atividade. Então, ela será feita só individual lá no portal por mim e pela Tia Kim. Agora a página 172 e 173. Deixem o livro de vocês aberto em cima da mesa, porque aí fica mais fácil de vocês acompanharem as perguntas e, ao mesmo tempo, corrigirem a cruzadinha. Bom, lembrando que eu quero que vocês façam aquela correção do certinho quando tá certo e um ok quando vocês corrigirem a resposta de vocês, tá bom? Vamos lá. Leia as dicas abaixo e complete a cruzadinha. A número 1 é Praia dos Verões do narrador. Então, qual é a praia que o narrador frequentava? É Manguinhos. A número 2, primeira parte do nome de um conto. Sua letra inicial é C. É Currupaco. Agora, o 3. Curso de faculdade que Ana escolheu após desistir de geografia. Então, ela tinha decidido que faria geografia, né? Aí depois ela mudou de ideia e ela decidiu então fazer letras. Confira aí na de vocês. 4. Nome da coleção voltada para crianças. Recreio é o nome da coleção. Agora o número 5. Primeiro livro infantil da autora. Que Bento é o frade. Bento. Essa aqui, quem tiver ficado com dúvida, é a palavrinha que vem antes, né? A primeira palavra do nome do conto, do livro. Então, tem que colocar Bento, porque o nome é Bento, que Bento é o frade. 6. Curso escolhido por Ana Maria no primeiro vestibular. Ela escolheu Geografia. 7. A autora queria mesmo ser pintora. Bom, finalizado a correção da tarefa. Lembrando mais uma vez, quem acertou, certinho. Quem errou, ok, de lápis de cor, né? O certinho e o ok. E façam a correção para ficar bem bonitinho o livro de vocês. Agora, lá na página 174. Interação. Em sua autobiografia, Ana Maria Machado escreve sobre as férias na casa de seus avós em Manguinhos. Observe as imagens a seguir. O que é uma autobiografia? É quando você relata, através de um texto, de um livro, sobre a sua vida. A diferença de biografia e autobiografia é porque a biografia alguém escreve, alguém que não seja você, escreve sobre a sua vida, contando a sua vida, a sua história. E quando a gente fala autobiografia,
é porque você mesmo escreveu esse texto, esse livro, contando a sua história, ok? Observe as imagens a seguir. Então, nós podemos ver, né, que são famílias, aqui, né, parecem ser os avós desses dois meninos. Aqui, talvez um momento de leitura, né, entre idosos. E aqui, uma atividade física sendo praticada por idosos. Agora converse com seus colegas. Você acha que os avós de hoje são como os avós de antigamente? Em que são iguais? Em que são diferentes? O que vocês acham? Vocês acham que os avós de hoje em dia são iguais aos de antigamente? Eu acho que não. Eu acho que mudou um pouquinho. Em sua família ou em sua cidade, os idosos têm algum tratamento especial? Como são tratados os idosos da sua família? Eles têm um tratamento especial, diferenciado, precisam de um cuidado diferente? Você acha que os idosos são bem tratados pelas pessoas? Por quê? E aí, o que você acha? O que poderia ser feito pelas pessoas para que os mais velhos vivam melhor e sejam ainda mais felizes? O que vocês acham que poderiam ser feito por esses idosos para que eles tenham uma vida mais feliz? Pensem aí, respondam para vocês mesmos ou para um irmão. Se você quiser chamar a mamãe ou o papai para conversar sobre isso, é muito interessante, tá bom? E agora vamos para a próxima. Vai ser mais ou menos a tarefa de vocês, tá bom? Mas eu vou explicar tudo certinho. Vamos ler juntos. Você conhece algum projeto em sua cidade ou em seu bairro que seja destinado aos idosos? Bom, eu não sei se ainda tem, mas eu sei que no bairro onde eu moro, durante a semana de manhã, eu acho que não tem mais até neste momento, principalmente por conta da quarentena. Tem uma praça próxima à minha casa que uma pessoa se disponibiliza em fazer atividades físicas com os idosos. Então, sempre que eu passava de manhã para ir ao colégio, eles estavam lá fazendo exercícios com bem cedinho, era isso, com um cabo de vassoura às vezes ou se alongando, e era um projeto que tinha para ajudar esses idosos a se exercitarem. Eu não sei se ainda tem, mas depois eu vou me informar. Porque os idosos são parte fundamental da sociedade, eles são muito importantes. Imagine, se o seu vovô ou sua vovó não existisse, você existiria? Não. E eles são cheios de amor, eles nos ensinam muitas coisas, eles têm um olhar diferente em relação à vida, não é mesmo? Que ações podem ser adotadas por você para valorizar os idosos da sua família e na sua comunidade? O que você poderia fazer para valorizar? Pensa aí. Além de respeitarmos caixas exclusivos e vagas de estacionamento, e de garantirmos acesso a serviços e programas específicos aos idosos, é importante que pratiquemos a escuta dos saberes dos mais velhos, que façam companhia e que valorizemos aqueles que integram nossas vidas e são parte significativa da memória viva daquilo que constituiu a nossa cultura. Então, olha como é importante, né? Além de ser importante a gente não usar aquele caixa do supermercado que é destinado aos idosos, que é o caixa para prioridade, né? Que são idosos, gestantes ou pessoas que estão com o bebê de colo. E lactantes também, que são as mamães que amamentam. Também é importante a gente não parar o carro na vaga dos idosos, né? Porque alguns deles, não todos, mas alguns, têm um pouquinho mais de dificuldade de se locomover. Então, essas vagas são mais próximas à entrada dos estabelecimentos. Então, eles não precisam de andar tanto
para chegar até o lugar. Eles estão bem pertinhos, eles param o carro, no caso, bem pertinho. E outra coisa, né, que fala aqui, muito importante, é de valorizar o que eles falam pra gente. Os ensinamentos deles são maravilhosos. Pensem assim, eles já viveram muito, já passaram por muita coisa. Então, nós temos que valorizar o que eles nos ensinam, porque eles sabem muito mais da vida do que a gente, não é mesmo? Escreva sobre as atitudes que devem fazer parte de um guia de valorização do idoso. Reúna ideias, crie cartazes com elas e deixe-os expostos na sala. Use o espaço a seguir para anotar suas ideias. Então, assim, a gente não vai fazer desse jeito. Eu vou passar certinho o jeito que vocês terão que fazer, tá bom? Vai ser a mesma coisa, a mesma atividade, mas de uma maneira um pouquinho diferente, tá bom? Bom, vou explicar para vocês como eu quero que seja feita a atividade. Isso aqui é um exemplo, não é que eu quero que seja feito exatamente assim. Não, nem é isso que eu quero. Quero que vocês usem a criatividade de vocês. O que é necessário que tenha no trabalho de vocês, no cartaz? O título, eu quero que tenha o título. Ah, detalhe, vocês podem fazer em uma folha sulfite. Quem tiver cartolina, Tina, eu tenho cartolina em casa, posso fazer na cartolina? Pode. Tina, eu não tenho cartolina, mas eu tenho folha sulfite e eu quero emendar. Posso fazer com várias folhas sulfite juntas? Pode. Tina, eu não tenho folha sulfite, não tenho cartolina, só tenho folha de caderno. Tem problema? Não, não tem. Tá bom? Pode ser feito se vocês não tiverem. Primeira coisa que tem que ter no cartaz de vocês: título. Obrigatório que tenha um título. Criem um título e escrevam. Segunda coisa que tem que ter no cartaz de vocês: não é necessário que seja nesse formato, pode ser em formato de balão, de coração, de bolinha, de qualquer coisa. Ações que podem contribuir positivamente para a valorização dos idosos. Então, vocês vão escrever sobre a valorização dos idosos no cartaz de vocês. As ações que podem contribuir, o que as pessoas podem fazer para contribuir positivamente, tá bom? E o segundo item obrigatório que tem que ter no cartaz de vocês é uma entrevista com um idoso, ok? Pode ser um amigo da família, pode ser o vovô, a vovó, um vizinho, o idoso que vocês escolherem, tá? Vai ter que ter aqui o nome dele, a idade, que horas ele costuma acordar e dormir, o que mais gosta de fazer para se divertir, qual a sua comida favorita, e o que a pessoa entrevistada é sua. É seu avô? É sua avó? É um vizinho? É um amigo da família? O que vocês... Qual é a sua relação com ele, ok? Ah, Tina, eu quero pôr uma pergunta a mais. Posso colocar? Pode. Usem a criatividade de vocês. Esse aqui é o básico. O que tem que ter no trabalho de vocês. O que vocês quiserem acrescentar, quiserem fazer um desenho, qualquer outra coisa, é a critério de vocês. Mas esse aqui é o básico, é o mínimo que vocês devem fazer, ok? Bom, agora vamos juntos na página 177 e acompanhem a leitura comigo. Leia a cantiga a seguir, observando as palavras em destaque. O meu galinho. Há 3 noites que eu não durmo, olalá, pois perdi o meu galinho, olalá. Coitadinho, olalá, pobrezinho, olalá, se perdeu lá no jardim. Ele é branco e amarelo, olalá. Tem a crista vermelhinha, olalá. Bate as asas, olalá. Abre o bico, olalá. E faz kikirikiki. Já andei em Mato Grosso, olalá, Amazonas e Pará, olalá. Encontrei, olalá, meu gatinho, olalá.
no sertão do Ceará. Bom, esse textinho aqui que nós acabamos de ler é uma canção e eu trouxe ela para vocês ouvirem. Faz 3 noites que eu não durmo, olá, pois perdi o meu galinho, olá, coitadinho, olá, pobrezinho, olá, eu perdi lá no jardim. Coitadinho, olá, pobrezinho, olá, eu perdi lá no jardim. Ele é branco e amarelo, olá, tem a crista vermelhinho, olá, bate as asas, lá, abre o bico, olá, ele faz quiriquiqui. Bate as asas, lá, abre o bico, olá, ele faz quiriquiqui. Já rodei o Mato Grosso, olá, Amazonas e Pará, olá, encontrei, olá, meu galinho, olá, no sertão do Ceará. Encontrei, olá, meu galinho, olá, no sertão do Ceará. Agora, os exercícios da página 178. Vamos lá? A. Copie as palavras destacadas na cantiga. As palavras destacadas na cantiga são Mato Grosso, Amazonas, Pará e Ceará. Registrem no livro de vocês. B. Complete a frase. Essas palavras dão nome a estados. Mato Grosso, Amazonas, Pará e Ceará são estados brasileiros. Bom, eu moro em Ribeirão Preto, que é uma cidade, certo? Esta cidade está localizada dentro do estado de São Paulo. O nosso país é dividido em vários estados. O Brasil tem 26 estados no total, mais o Distrito Federal. Mas isso vocês vão conhecer um pouco mais para frente. Então, vamos completar. Essas palavras dão nomes a estados. Leia o texto a seguir e, em seguida, escreva um título para ele. Bom, vamos lá. Eu vou contar para vocês uma história que o meu avô sempre contava. Ele dizia que esta história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar muito longe daqui. Neste lugar tinha um rei, daqueles que tem nas histórias, de barba branca batendo no peito, de capa vermelha batendo no pé. Como este rei era rei da história, era um rei muito bonzinho, muito justo. E tudo que ele fazia era para o bem do povo. Vai que esse rei morreu porque era muito velhinho. E o príncipe, filho do rei, virou rei daquele lugar. Precisava ver que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante, xereta. Bom, vamos continuar. Ah, um detalhe importante, vocês precisam de dar um título para essa história, tá bom? Essa linhazinha aqui é para vocês criarem um título, ok? E o próximo, a última página, página 179. Desenhe como você imagina o reizinho mandão. Então, se quiserem, podem ler de novo esse texto, é até interessante que vocês façam isso. Bom, desconsiderem o barulho. E
desenhe como você imagina, como que era esse reizinho, certo? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui. Um bom fim de semana e até a próxima!